Olá, estamos aqui para mais uma gravação do Portal do Hoteleiro, no estúdio do Hotel Terras Altas, que aliás é um hotel excelente tanto para lazer quanto para eventos. E hoje nós temos o prazer aqui de receber dois entrevistados ilustres. Ismael Mota, ele é o head da vertical de hotelaria da TP-Link. Eles têm uma nova marca, o Omada by TP-Link, se vocês vão conhecer um pouco mais. E temos aqui um grande parceiro da TP-Link, que é o Renato Pardo, da Net4Guest. Então eu queria começar pedindo para você, Ismael, e você depois, na sequência, se apresentar, falar sua posição, depois passa a palavra rapidinho para o Renato e aí a gente começa a conversar sobre o produto. Perfeito. Primeiro, muito obrigado, Walter, pelo convite, pela oportunidade. Sou Ismael Mota, né? Sou gerente de desenvolvimento de negócios da TP-Link Brasil. Atuo aí na vertical de hospitality, né? Ou seja, hotelaria, que é uma vertical que já está aí na TP-Link já há 3 anos seguidos, né? E justamente agora, com a marca Omada, né? Que a gente vai falando um pouquinho mais para ti ao longo aí da entrevista. Muito bom. Renato, por favor. Meu nome é Renato, eu sou da Net4Guest, né? A gente faz aí projetos de Wi-Fi e outras ferramentas de auxílio para os hoteleiros, né? E estamos aí na luta, vamos apresentar aí alguns projetos aí, algumas coisas interessantes. Legal que o Renato, nessa parte mais técnica de Wi-Fi e projetos de ambientação em apartamentos, ele tem muita experiência, já foi hoteleiro, né? E continua, né, firme nessa... O principal mercado são os hoteleiros, né, para você? Sim, total. Trabalhei 16 anos na hotelaria, né? Em 2002 a gente fundou a empresa e estamos aí na luta até hoje. Maravilha. Bom, muito bem. Ismael, conta um pouquinho da história da TP-Link para o pessoal conhecer quem é a TP-Link. Perfeito. Bom, a TP-Link é uma empresa originalmente chinesa, né, fundada em 1996 por 2 irmãos, né, inclusive uma curiosidade, né, então até a nossa marca, né, TP-Link, ela vem justamente no nome de TP de Twister Pair, par trançado. Olha só que curioso, devido a que os 2 irmãos eles começaram a fazer adaptadores de redes, né, lá em 96. E a gente começa a ouvir falar um pouco da nossa marca no Brasil ali em 2005, que é justamente quando a TP-Link ela tem uma expansão global, assim dizendo. No Brasil, a nossa história ela começa em 2010. Mas a TP-Link está no mundo inteiro? No mundo inteiro. Quantos países? Mais de 170 países. Oh. Hoje a gente somos em 4 unidades Fabris, centros Fabris, ou seja, China, Vietnã, Índia e o Brasil. Né? A gente está com a unidade Fabril que comporta pouco mais de 500 colaboradores em Joinville e Santa Catarina, onde a gente já fabrica boa parte dos nossos itens. Né? Legal. E aí, da onde que vem justamente a marca Omada? Né? Então, assim, a TP-Link ela tem várias verticais de atendimento. Né? Então, é muito comum, o pessoal identifica muito a marca TP-Link como uma marca que veio ali do varejo. Né? Então, você tem, devido aos roteadores domésticos, todos os sistemas de conectividades domésticas. Muitos provedores e operadoras também usam a nossa marca, que aí já é outra vertical. E ali em 2018, a gente lança a linha Omada, que na verdade era uma linha específica para o mercado corporativo. Só que justamente em 2023 a TP-Link ela se torna uma holding, ou seja, você tem a empresa mãe, né, que é a TP-Link, e embaixo dela algumas marcas, entre elas a Omada, que é a marca Enterprise, a marca corporativa TP-Link, né? Ou seja, tudo que a gente fabrica, desenvolve para esse mercado Enterprise, justamente leva o nome de Omada. Né? Enterprise, grandes empresas. Exatamente. Empresas muito grandes, né? Na verdade, esse é o conceito de Enterprise. Exatamente. Agora, vocês atuam em algumas divisões de negócio, né? Como é que é a estruturação da Omada e da TP-Link, principalmente aqui no Brasil, focando no Brasil? Perfeito. Aqui no Brasil a gente tem algumas diretorias, né? Então, a gente tem uma diretoria específica de varejo, né, que é que cuida basicamente ali do B2C, né, ou seja, pro cliente final.
E aí a gente está elencando ali grandes lojas varejistas, né, o mercado online, tudo mais quando a gente fala do uso para o mercado doméstico. Aí a gente tem também uma outra vertical que é de SPs, né, que aí vai incorporar as carriers, são as grandes operadoras, né, os grandes telcos, e também os provedores de internet. Aí uma outra vertical, inclusive, com todas as duas com um portfólio específico, cesta de produto específico e desenvolvimento específico. E também e justamente a nossa vertical Omada, que justamente foca no mercado corporativo, né? Ou seja, solução específica, time específico, desenvolvimento específico, né? Tanto que até hoje, né, inclusive, onde que é o nosso desenvolvimento? Em 2023, né, até uma curiosidade, o nosso headquarter da TP-Link Internacional se mudou para a Califórnia, né, para os Estados Unidos. E hoje o desenvolvimento dos equipamentos Omada, ele também se dá na Califórnia, mais especificamente em Irvine, na Califórnia, né? Então, e é interessante porque muita gente pensa que hoje ainda que essa parte de varejo ainda é o maior revenue. Muito pelo contrário, hoje a parte de enterprise network, né, assim como de SPs, ele já é maior do que justamente a área de consumer network, né? Então é uma vertical que a gente tem focado já há muitos anos. Entendi. E vocês cuidam de infraestrutura, vamos dizer assim, de comunicação, né? Detalhe um pouquinho mais para o nosso hoteleiro que está vendo a nossa entrevista aqui, poder entender em que área que vocês atuam. Perfeito. Bom, a marca Omada, ela é focada especificamente em soluções de conectividade, sendo ela de firewalls, né, Wi-Fi, que é inclusive uma das nossas especialidades, e switching, né? Ou seja, na verdade, tudo que você entende como conectividade é o que a gente fabrica, né? Desenvolve e fabrica. Tanto que, por que essa vertical de hospitality, de hotelaria, ela é tão importante para a gente, né? Primeiro porque dentro das nossas verticais de atendimento ainda no Enterprise, claro que a maior é governo, né, devido até à volumetria do mercado nacional que a gente tem em governo, porém quando a gente vai para o mercado privado, a gente tem um sobressalto grande em hotelaria. Por que disso? Porque justamente a gente desenvolve soluções específicas para a hotelaria, né? Então, por exemplo, a gente não tem um produto que ele é agnóstico e você usa esse mesmo produto para N verticais. Não, a gente tem uma solução específica para o mercado de hotelaria, que vai resolver ali pontualmente a dor do hoteleiro. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Renato, para Claro. Ele, com a visão técnica, né, e a experiência que ele tem em hotelaria, possa dar a sua versão. Como é que qual a importância dessas soluções para o mercado de hotelaria? Então, a gente começou a trabalhar com o TP-Link na época da pandemia. Na época da pandemia, assumia tudo no mercado, né? A gente não encontrava equipamento, né? A gente usava outras marcas antes. E a gente conseguiu uma aproximação com a TP-Link, fizemos uma avaliação, né, uma homologação dos equipamentos, foram muito bem aceitos e começamos a fazer os projetos, né, final de 2020, mais ou menos. E foi um pouco difícil no começo, porque tinha uma associação da marca TP-Link com um equipamento residencial, né, e a gente aos poucos conseguiu mostrar que tinha muita tecnologia ali, tinha muita qualidade no hardware, né, naquela época se usava o Wi-Fi 5, né, hoje muita gente ainda tem o Wi-Fi 4, o Wi-Fi 5, e o Wi-Fi 5, ele tinha uma distância maior dos equipamentos de primeira linha. Quando veio o Wi-Fi 6, essa diferença diminuiu. E aí a TP-Link trouxe uma gama de situação, né? Primeiro que os equipamentos são muito bons, são gerenciáveis, você consegue montar as redes, separar tráfego, jogar tráfego de televisão, tráfego de câmera, tráfego de navegação de hóspede, tráfego de administração. Tudo separado já é uma grande facilidade para você conseguir entregar para o hoteleiro qualidade, que é o que ele espera para entregar para o usuário final. A dor do hoteleiro nas suas consultas aí com o hotel, qual é a específica? A maioria é qualidade, porque quando você olha para o passado, o hóspede chegava no hotel e queria uma boa cama, um bom café da manhã, e o resto ele se virava. Hoje em dia não, ele quer uma boa internet, um bom café da manhã, uma boa cama, um bom chuveiro. Passou para frente, ninguém consegue sobreviver no hotel em qualquer lugar sem internet, né? Está tão no dia a dia das pessoas, né, que acaba fazendo muita diferença. E quando a gente fez toda essa avaliação do hardware, começamos a fazer os projetos, entender como funcionava, o que a gente mais precisou foi apoio do fabricante.
E eles estavam sempre do lado, porque tinha uma estrutura, eles montaram uma estrutura forte de suporte, né? As outras empresas você tem que normalmente usar um suporte ou por aplicativo ou pela central para tratar com alguém lá fora. E aqui a gente tinha um apoio bem próximo. Eu sei que você tem um produto que interessa para os hoteleiros chamado Guest Facilities, né? Sim. Mas isso a gente vai comentar daqui a pouquinho. Deixa eu perguntar para o Ismael, cases de sucesso da hotelaria, pode ser internacional, pode ser nacional. Faça um pouco dessa coisa de o que você tem, o que um hoteleiro fez com sucesso nessa área utilizando seus equipamentos. Nada melhor, né, Walter, do que você ter histórias para contar, né? Isso que chancela a sua atuação no mercado, né? Não tem nada além disso. Então, esse ponto é extremamente importante. O Renato, que está aqui, foi um dos grandes colaboradores nesse quesito, né, na parte de case de sucesso. Então, ao longo desses 3 anos, que é quando a gente tem focado aí, de fato no mercado hoteleiro, a gente já conseguiu grandes cases de sucesso, como notáveis, por exemplo, o Gran Mercury, né, que é ali da Sena Madureira, ali no São Paulo, no Grupo Accor, exatamente, né, é um caso de sucesso. Outro deles também que a gente vai ter são os trips, né? Tanto o Paraíso quanto o Trip Savassi. E o legal desses 3 casos é que eles usam justamente uma solução bem específica que a gente desenvolveu para o setor hoteleiro, né? Que é trazer a conectividade mais perto do hóspede possível. Uhum. Tem um outro caso também bem interessante, que é o Villa Business, né? Também que é um hotel lá de Volta Redonda, né? Ali no sul do Rio de Janeiro, que também era um outro caso que tinha uma avaliação, né, que inclusive após a implementação subiu bastante dentro do Book, do TripAdvisor também, né? Então, fora os vários Nexts que o Renato também já implementou, e não são poucos, né? Deixa eu fazer uma pergunta. No Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, estado de São Paulo, tem mais ou menos 3.300 hotéis. O Brasil deve ser 13 mil, o número. Tem muito espaço, né, para penetrar. Você tem uma estratégia comercial para chegar lá, mas a minha pergunta é assim: as soluções de vocês servem para qualquer tipo de hotel ou são só hotéis grandes? Uma pousadinha, por exemplo, vale a pena e ela teria um bom custo-benefício para implantar? Sim, que bom que perguntou isso, Walter. Que assim, acho que o diferencial da nossa solução é que é justamente isso, a gente vai atuar desde o pequeno até literalmente o enterprise, né? Uhum. E isso se dá tanto das soluções, bem como também a forma de gestão, né, que a gente oferece. Tanto que a nossa solução ela é adaptada para se moldar para as diversas utilizações. Então, desde da pousada, né? Então você vai ter uma solução de gestão específica para aquela pousada que ela vai caber no bolso, até mesmo para um grande resorts, né? Então a gente tem hoje instalado em grandes resorts, né? Também, assim como em pousadas. Então a gente tem sim as duas formas, as duas soluções, e o mais importante, né? Uma solução que caiba no custo, né? Ou seja, caiba no bolso do hoteleiro, isso é o mais importante. E também a nossa solução é uma solução que ela não tem custos recorrentes de licenciamento. Isso ajuda bastante também no planejamento orçamentário. Isso é extremamente importante. Deixa eu pegar esse ponto que é importante. Você vende diretamente para os hotéis ou você não vende diretamente para os hotéis? Como é que é o seu modelo de comercialização? Perfeito. Bom, a gente é fabricante, né? Então a gente é bom em 3 coisas, né? A gente é bom em desenvolver, fabricar e dar suporte. Legal. Né? Aí nesse modelo de negócio, a gente considera 3 atores, né? Assim dizendo. Então, nós como os fabricantes, você vai ter na última ponta ali o cliente final, o hoteleiro. Só que o nosso produto ele é um produto de valor agregado, né? Você é uma solução. Então, ela precisa de um estudo, né? Ela precisa de uma configuração e, posteriormente, ela precisa também de um suporte, né? Isso quem vai fazer é justamente o integrador, o Renato, que vai fazer esse papel entre o meio campo, entre o cliente final, ou seja, ele vai lá, identifica a dor
do cliente, o que ele precisa, eu tenho uma solução, eu fabrico a solução e dou o suporte para o mercado nacional, só que o Renato, ele vai lá, o integrador em si, ele vai lá, faz esse trabalho de entendimento do projeto, implementação e, claro, posteriormente o suporte. Renato sendo usado aqui como exemplo, né? Exato, claro que você tem vários integradores pelo Brasil, aliás, o integrador é uma peça-chave nesse negócio, porque tem que fazer a instalação, tem que configurar, tem que fazer automações, e ele entende disso, né? E ele tem que estar nas duas pontas. Ele vai atender o cliente na ponta final, assim como o Renato faz, e também vai ter as peças, o hardware, né, de vocês. É muito legal. Ele vai ser a rede de vôlei, né? Vai apanhar um pouco dos dois lados, né? Renato, fala um pouquinho desse trabalho, como é que é essa parte de integração, e eu queria também entrar um pouco, daqui a pouco, na parte de como se executa isso, como que a gente pode crescer nesse momento e oferecer o produto para os hoteleiros. O produto final internet para o hóspede, ele é muito mais que um hardware e muito mais que um link de internet. Então, a gente precisa enxergar o processo de ponta a ponta. A forma como a gente trabalha é de ponta a ponta. Tem alguns hotéis que optam por fracionar o processo. Mas o processo de ponta a ponta, ele dá uma visibilidade completa de tudo que está acontecendo. Então, eu monitoro o link, aí entra um trabalho de um produto nosso que é o Guest Wi-Fi, onde você faz a gestão da internet de ponta a ponta, enxergando a infraestrutura dele, o hardware, o tráfego que ele tem e o suporte ao usuário final, que é o hóspede. O hotel sempre tem uma pessoa especializada nisso? Tem que ser treinada? Como é que é isso? Como é que ele gerencia? Não, só hotéis muito grandes que podem ter alguém desse perfil. A maioria não tem. Isso. E o gerente geral do hotel não tem que entender disso aí, e de fato, né, com profundidade. Ele tem que ter uma noção para ele saber tomar as decisões, né? E a gente procura auxiliar sempre quando envolve alguma coisa mais técnica, mas é claro que ele precisa ter parceiro que ele confie e que dê conta do trabalho e resolva o problema para ele e não empurra o problema para outro lugar. Entendi. Né? Que às vezes acontece esse cenário. E o modelo de negócio? O equipamento é vendido, é lisado? Fala um pouco dessa parte de modelo de negócio para os hoteleiros. Então, o modelo de negócio foi uma boa pergunta, porque a gente acaba participando no mercado e enxergando um monte de coisa, né? Então, tem gente que acha que é melhor alugar, tem gente que acha que é melhor comprar. E o contexto todo, ele vai ser diferente para cada tipo de estabelecimento. Né? Estabelecimento grande, dependendo do regime fiscal, por questões fiscais tributadas, ele pode preferir a despesa da locação ao ativo fixo da compra do equipamento. Tem uma parte, então, de decisão tributária até. Sim, tem, porque ele precisa ver o que é melhor para ele no contexto global da empresa e não só da tecnologia. Entendi. Né? Mas isso não tem a ver com o modelo do equipamento, né? Tem a ver com a estratégia de compra. Entendi. Né? Então, é muito comum a gente chegar em empresas que optam por estratégias de locação e eles ficam refém da empresa que está prestando serviço para ele por anos, porque o equipamento nunca vai ser dele, o cabeamento nunca vai ser dele, e às vezes ele fica amarrado a uma prestação de serviço sem qualidade. Olha que importante para os hotéis entenderem como é que é esse modelo, os modelos, né? Para não ficar refém de uma decisão e depois, daqui a pouco, não consegue sair mais, né? Porque tem que comprar outro. Tem esses vários modelos. Né? A gente passa isso com muita frequência. Fala, o meu serviço não está legal, mas eu não posso trocar porque o equipamento é da empresa e eu não tenho agora verba para fazer investimento da empresa. Um hotel, em média, pequeno ou médio, para qual modelo que ele normalmente vai? Os hotéis menores, tudo depende da capacidade de investimento. E às vezes, eu acho que isso às vezes acaba sendo vendido de uma forma que acaba não se traduzindo na realidade. Às vezes é mais importante o planejamento do que vai ser feito do que a forma de execução de uma forma geral. Por quê? Porque com o planejamento ele pode, não tenho verba para investir tudo agora. Faço um andar, melhora um espaço. Faço o segundo andar, melhora outro espaço. E a gente consegue fazer isso, que é ajudar também no planejamento financeiro para que a coisa aconteça dentro do budget que ele tem disponível para fazer esse investimento, entendeu? E uma vantagem que é incrível com os equipamentos da TP-Link é a garantia lifetime. Todos os equipamentos da TP-Link têm garantia lifetime, e isso é raro você ter hoje no Brasil. Você vai comprar equipamento de Wi-Fi, tem 2 anos de garantia, 1 ano de garantia. Com os equipamentos lifetime, até para a gente fazer projeto, quando o equipamento é locado, você consegue baixar o custo
do projeto de locação, porque você sabe que você vai contar, né? Então a gente já temos mais de 3 mil equipamentos instalados da TP-Link. O equipamento é bom, o RMA é muito baixo. 3 mil equipamentos já instalados. Sim, tem um RMA muito baixo e funciona que é bem. RMA? Desculpa. RMA foi boa essa pergunta também, porque só às vezes é um termo meio técnico, a gente se acostuma, né? É o índice de troca ou de quebra que você tem da mercadoria, né, Ismael? Que é a forma como você trata o equipamento que danificou. Então, esse índice é muito baixo. Então, isso faz você ter uma confiança muito grande no equipamento, né? A gente está aí com base tem base instalada desde 2020, né? Então, é bastante tempo. E os equipamentos que eu instalei em 2020 ainda estão em garantia, para você ter uma ideia, né? Porque a garantia Lifetime, ela funciona até o equipamento sair de linha. Quando ele sai de linha, você ainda tem mais 5 anos de garantia. Que legal. Então, é uma forma que você está bem coberto. Protege o investimento, né, assim, é um respeito, isso na verdade nada menos é do que o respeito ao investimento do cliente, né, isso é uma postura, uma mínimo, política, né? Uma política de empresa mesmo na TP-Link, Exatamente. Ismael, na sua opinião, aonde que o hoteleiro não pode errar? Quando ele está pensando em se estruturar melhor, todo mundo precisa de internet, todo mundo de alguma forma já tem internet. Sim. Aonde que ele não pode errar? O que ele tem que ter de atenção? Olha, essa pergunta ela é simples e complexa ao mesmo tempo, porque assim, se eu falar para você que o hoteleiro, se eu comprar então a solução da TP-Link já resolve? Não necessariamente. É o que eu sempre falo, né? A junção para você ter uma questão perfeita é você ter ali você ter 4 pilares de apoio. Então primeiro você tem que ter, claro, uma solução ideal, né, que aí justamente vem a gente com background, com toda essa estrutura que a gente tem para dar o apoio na solução, né, ou seja, inclusive com parceiros treinados, né, com parceiros certificados que vão fazer isso, só que aí você tem um segundo ponto que é muito importante, infraestrutura também tem que ser boa, porque é a pista que você vai estar apoiando isso. Internet, uma boa gestão de internet também, claro que isso é fundamental, e claro, um parceiro qualificado para estar fazendo isso. Por isso que a gente tem toda essa preocupação de certificar e treinar os nossos parceiros para que façam isso do modo ideal. Então, assim, não adianta simplesmente comprar o hardware e achar que aquilo vai funcionar. Então, você tem que ter um ator, né, o parceiro que vai lá fazer um estudo, entender realmente as necessidades e fazer a implementação. Então, assim, são os 4 pilares. Legal. E isso ele não vai errar. Então, não adianta ele simplesmente comprar a solução e deixar a infraestrutura do jeito que está ali, sem ter uma certificação daquela infraestrutura ou um retrofit daquilo também. Legal que você falou nessa palavra, porque o Portal do Hoteleiro tem um projeto especial chamado Retrofit Tecnológico de Hotel. E lá, você que é hoteleiro, tem muitas informações e gente especializada para trocar esses assuntos. Nós estamos chegando aqui ao final, mas eu tenho uma pergunta que está na moda, né? É a inteligência artificial. Como é que isso está mudando esse negócio? Ou está afetando, está impactando? Como é que vocês atuam com isso? Rapidamente, só uma pincelada, por favor. Bom, no nosso caso, como fabricante, né, na questão de inteligência artificial, ela vai mais atrelada aos equipamentos, né? Ou seja, a própria inteligência, como o equipamento ele lida com interferências, né? É um assunto um pouco mais técnico, que ele vai acabar tratando ali com a radiofrequência. Isso o nosso equipamento, nossa controladora, ela já faz uma otimização baseado justamente em IA, né? Sobre a configuração e até mesmo a questão de interferência e radiofrequência do equipamento. Porque IA está muito em moda, mas não é exatamente recente, né? Já estão utilizando os processos faz um bom tempo, né? Tempo, exatamente. Renato, você, como é que vê essa questão? A gente foi uma mudança incrível, a presença da IA. Porque hoje, com todos os nossos atendimentos são feitos a partir... Todos os nossos não, porque você tem as outras fontes, tem pessoas que ainda usam outros meios, mas a maioria dos nossos atendimentos é feito por inteligência artificial a partir de um clique dentro do Guest Facilities. O hóspede clica ali, é ligado com a nossa inteligência artificial, que já resolve 65% dos problemas. Olha, esqueci de perguntar para você, para explicar. Eu falei que ia pedir, mas por favor, explique rapidamente o que é Guest Facilities. É um aplicativo que gera um web app, né, para ser instalado no quarto. A partir de um QR Code, o hóspede vê e começa a interagir com o hotel, com o cardápio. Quer dizer, ele entra no quarto, tem um QR Code,
Acessa ali, não precisa baixar um aplicativo, nada. Não precisa baixar nada no celular. Tá? E ali ele consegue fazer o quê? O que os hotéis estão utilizando para agilizar o atendimento do cliente? Primeiro, informações em gerais do estabelecimento, né? Então, você tem um diretório de quarto, um diretório de canais, concierge digital, ele pode colocar link das redes sociais, pode colocar extrato na conta, checkout, já tem essas ferramentas pré-preparadas dentro do web app, né? E a gente incluiu, no início do ano, o suporte de internet por inteligência artificial, que foi realmente muito impactante, porque economiza muito tempo do hóspede e economiza muito tempo da administração do hotel quando ele tem que ficar falando com o hóspede para achar o técnico para resolver. Então, assim, se você criou um canal de comunicação mais automatizado, mas sem perder a qualidade, aquele atendimento legal, né? E você com isso reduz o custo do hotel, porque vai deixar de ter gente atendendo a todo momento e você amplia a satisfação do hóspede. Sim, o recepcionista vai cuidar de atender o hóspede que está ali na frente. E traz receita para o hotel também? Traz receita na parte de pedidos, né? Você tem, como as pessoas estão muito habituadas depois da pandemia com o aplicativo para pedir alimento, o hotel acaba usando a própria ferramenta para fazer pedido. Então, ele vê o pedido e já, né? Imagina ser um cardápio interativo onde você, quero esse, já põe a quantidade e já vai direto. Então, isso é mais receita, outras receitas, maior capacidade de trazer receita para o hotel, porque ele vai conseguir comercializar o seu restaurante, o seu sanduíche, a sua sopa, o seu vinho, de uma forma automatizada e impulsiva, né? Porque as pessoas sofrem o impulso ali, né? Quero resolver isso já. Vê uma foto bonita ali, o pessoal compra. É sempre assim. O seu hotel que mais usa esse serviço, quantos registros você tem de sucesso disso? Várias redes já usam essa ferramenta, né? Hotéis da rede Accor, hotéis da rede Meliá. Mas tem um hotel lá no Tatuapé, que é o Meliá Tatuapé, que já está perto de 40 mil pedidos pela ferramenta, assim, uma coisa... 40 mil pedidos que geraram receita do AIB do hotel. Muito bom, Renato. Ele já usa há muito tempo, assim, é um resultado muito bom. E isso tudo vai somando na ferramenta. Tanto que toda essa visão, ela proporcionou a gente agora criar um guest service de inteligência artificial para a própria recepção. Porque é muito comum o hóspede ligar para a recepção e falar qual que é o horário da academia, quanto custa o café extra, qual que é o horário do check-out. E isso toma tempo operacional, às vezes até do hóspede. Então, hoje ele pode simplesmente na ferramenta mandar um áudio, perguntar o que ele quer e a própria inteligência artificial resolve. E ele faz isso pelo celular dele ou pode fazer pela televisão também? Quando ele lê o QR Code no celular, quando ele lê o QR Code, ele é levado um link para o WhatsApp, que já identifica a localização dele, o apartamento, tudo. A língua também? A ferramenta ainda fala até mais de 100 idiomas. Então, ele pode falar no idioma dele que ele vai ter a resposta. Impressionante. Gente, muito legal esse papo. Podíamos ficar aqui conversando mais 2 horas tranquilamente. Queria agradecer muito ao Ismael e ao Renato por essa entrevista e dizer que nós estamos abertos aí para a hotelaria, principalmente os associados da ABH, aqui que possam conhecer melhor esses produtos e se entusiasmarem, assim como eles estão entusiasmados e eu também, nesse assunto. Obrigado, gente. Obrigado, Walter. Obrigado. Bom dia.